O Parasita, eu vi vários aspectos muito positivos e vi alguns problemas também. O Parasita, a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele me lembrou demais o neorrealismo italiano. Em que sentido, né? Se a gente entender o neorrealismo como um estilo, um gênero, enfim, do cinema, de uma crítica social caracterizada por uma classe baixa, pobres ou miseráveis, que desejam a ascensão social, se esforçam para isso e esse esforço é em vão. Claramente o Parasita segue esse modelo. A primeira crítica é a ideia de que existe uma classe alta que, ainda que involuntariamente ou sem, digamos, um ódio de classe ou uma maldade, enfim, é insensível e às vezes sequer percebe, né, uma insensibilidade nesse nível, sequer percebe que a sociedade a sociedade ocidental, capitalista, do modo que ela está estruturada, ela acaba gerando um grau de desigualdade social que leva, talvez, ou que favorece essa insensibilidade com privação, uma privação grande, né, das classes mais baixas, ou mais pobres, ou mais próximas da miséria. O lucro pelo lucro, custe o que custar, gera um grau de desigualdade social que não é ruim só pela desigualdade social. É porque a parte mais baixa da pirâmide, ela vai passar privação. Então, para mim, esse termo ele é importante. Privação, ou seja, um ambiente de privação hostil que favorece fortemente traumas, insegurança, medo, vivência de ameaça, angústia, ansiedade. Eu estou falando no sentido mais objetivo e próprio da vivência psíquica do ser humano. Parte das pessoas que vivem essa privação, não todas, é mais do que compreensível que, assim como o filme mostra de forma bem clara, desejem muito mais do que estruturar a vida, vencer a privação, não passar mais por privação, elas desejem os bens materiais, ou o conforto material, ou o consumo enfim, dos privilégios, enfim, do topo da pirâmide, ou enfim, de outras pessoas. Então, o prazer desejado e mostrado no filme passa a ser, da parte de quem não o tem, um desejo de fetiche. Em que sentido? Algumas pessoas que passam privação passam a desejar a experiência dessa ponta, independente dessa experiência gerar um prazer real vivenciado. Não quero não passar privação. Eu quero, nem que seja um dia, um momento, um instante, ter uma experiência que eu estou chamando de prazer fetiche. Uma experiência de tenho aquilo que todo mundo tem. Ou seja, uma coisa comparativa, psicamente comparativa, e aquela experiência, ainda que pontual, passa a ser o objetivo da minha vida, digamos, né? E o preço disso pode ser muita infelicidade no sentido do afeto, muita tristeza, muita baixa da potência de agir, mas, uma vez conquistado, nem que seja por um dia, ou que seja para a vida toda, enfim, isso vai me trazer uma satisfação comparativa, psíquica, não necessariamente consciente, em geral, mais inconsciente do que consciente. Isso acontece, a gente constata, em qualquer classe social. Não é uma questão só de quem passou privação. Talvez a gente possa entender que quem passou mais privação possa, mas não é sempre que acontece isso, ter talvez alguma inclinação maior a esse tipo de idealização, de pensar, eles que têm tal bem material, eles que podem fazer tal experiência de consumo, podem se dar tal prazer, eles são felizes. Esse aspecto mais simplório do esquema do filme,
Um problema dele é justamente gerar uma sensação, e as sensações, como Spinoza nos mostra, né, estão sempre ligadas a uma ideia, né, ainda que inconsciente, ou seja, um afeto passivo, em geral, gera ou se acompanha uma ideia inadequada, e uma ideia inadequada, em geral, gera ou se acompanha de um afeto passivo. A questão afetiva, o afeto é o primeiro pensamento, segundo Spinoza, né? Ele tenta mostrar isso para a gente. Então, o modo que a gente se afeta, já, de alguma maneira, já está gerando pensamento. E o modo como a gente pensa, aí claramente está gerando afetos, né? Bom, então, esse sentido de privação, ele não está no não acesso a bens de consumo ou aos prazeres que os bens de consumo proporcionam. Ele está ligado à privação. Então, a pegadinha, né, a armadilha de compreensão, se dá exatamente nesse ponto. Por quê? Porque, aí, chamando Spinoza para ajudar a gente, a diferença entre o afeto ativo e o afeto passivo, ou mais especificamente, entre, no caso, a alegria passiva e a alegria ativa, é que a alegria ativa, enquanto afeto, ou seja, é o que eu sinto, ela pode se dar, isso é evidente, aliás, se a gente observa, a criança brincando com o carrinho de madeira. Quantas vezes acontece? A gente tem essa experiência, né? Ou na própria vida, ou pessoas que a gente conhece. A criança vê a propaganda lá na televisão, ou sei lá onde, do brinquedo tal. Aí, eu quero. Aí ganha de Natal, ou ganha sem ser de Natal, enfim. Aí bota o brinquedo lá para funcionar e não consegue interagir. Ela imagina o prazer, mas não tem o prazer efetivo. É um bom exemplo, né? Quer dizer, ela imagina que aquele brinquedo em si, aquele bem material em si, vai suscitar, proporcionar uma experiência de alegria ativa. E na hora que ela vai brincar, aquele objeto material não proporciona, não favorece a experiência de afeto, de alegria ativa que ela imaginou. O que eu estou querendo ilustrar e alertar e compartilhar com vocês é essa compreensão de que não existe um vínculo necessário entre suporte material e afeto ativo, alegria ativa. A alegria ativa é uma experiência. Então, pode acontecer de eu ter uma alegria ativa com um brinquedo de caixote, de papelão, e eu ter uma alegria ativa com o brinquedo da loja e da propaganda. Agora, o brinquedo da propaganda, provavelmente ele vai ter um apelo maior. Por quê? Porque ele vai trabalhar, vai incidir sobre o meu desejo imaginário, de acreditar, projetar que aquilo é de uma maravilha, de um maravilhamento que não é. E aí provavelmente eu vou me frustrar. O filme é como se ele embarcasse ingenuamente, num certo sentido, talvez até toscamente, nessa fantasia de pensar a classe baixa quer ascender socialmente pelos valores materiais. E ela tenta em vão porque ela não consegue. E o problema não é o momento de prazer fetiche em si, é que em geral ele tem um preço que substitui as alegrias ativas. Substitui o problema real. É uma simplificação que desvia o olhar e passa uma ideia inadequada de que tudo estaria muito melhor se todos tivessem acesso aos prazeres fetiche, todos tivessem acesso aos bens materiais. E qualquer observação simples, fácil ao redor da gente, vê que, independente da pirâmide social, as pessoas sofrem, se entristecem, se afetam mal e se angustiam por outras questões. Em outros canais a gênese é outra. Então, dizer para si mesmo que todo o problema é material é um auto-engano. E aí sim que pode ser interpretado psicanaliticamente, né? Digamos, é um auto-engano por quê? A primeira pergunta é assim, ok, mas por que você quer acreditar nessa mentira? Porque é uma mentira que não é verdade. Está reconfortando quem acredita nisso. E mais, quando se convence que, seja em que aspecto da pirâmide você tiver, digamos que você está lá na ponta abastada, e você pensa, puxa, a pobreza material é sinônimo de tristeza e afeto passivo.
e a riqueza, a princípio, favorece os afetos ativos. Isso é uma ideia inadequada. Espero, né, que tenha já passado, de uma forma geral, essa compreensão disso que eu considero uma mudança de paradigma, uma reforma do pensamento, né, de entender de outra forma a realidade, inclusive a social, a partir do modo como a gente se afeta.